Bem, vou falar sobre Business Intelligence, mais especificamente na ferramenta chamada Power BI da Microsoft. Bem, Business Intelligence é uma inteligência de negócio que se refere ao processo de coletar, organizar, analisar, compartilhar e fazer um monitoramento das informações, né, para a gestão do meu negócio, ou seja, é a forma que eu vou capturar esses dados e a forma que eu vou apresentar esses dados para a gestão da minha empresa. Bem, existem umas ferramentas, né, de BI no mercado e eu trouxe aqui algumas, por exemplo, o Adobe Analytics, né, o Jaspersoft, o IBM Watson, o BIRT, o Google Data Studio e a ferramenta que a gente vai estar conversando aqui, que é o Power BI. Bem, existem várias formas das empresas analisarem os seus dados, né, para se tirar um resultado de lá. Bem, uma delas mais comum é o velho Excel, né? O Excel é uma ferramenta muito utilizada dentro das pequenas ou grandes empresas e de grande ajuda. Mas existem algumas planilhas, né? Alguns resultados que as empresas esperam, que às vezes se torna meio oneroso fazer isso no Excel, trabalhoso, né? Alguns gráficos, ou ele fica meio que engessado, né? Então você é meio que limitado ali dentro. Em cima dessa ferramenta, né, que é utilizada nessas grandes ou pequenas empresas, é que nasce aí o nosso amigo Power BI. O Power BI traz algumas tecnologias de dentro do Excel, como por exemplo o Power Pivot, né, que trabalha com a modelagem de dados, a questão do Power Query, né, que trabalha com a conexão de dados, o Power View, né, com a questão dos dashboards. E o Power BI trabalha com uma linguagem chamada linguagem M, né? Então, para quem quer algo mais a fundo, né? Tem uma linguagem aí do Power BI para se trabalhar. Bem, que tipo de base de dados eu posso extrair os meus dados dentro do Power BI? O Power BI me permite fazer extração de várias bases de dados. Por exemplo, em bancos de dados, né? Posso extrair meus dados de lá, de planilhas de Excel, de arquivos CSV ou de textos, né? Ou até mesmo de URLs, né, da própria internet, né? Bem, então eu tenho várias formas de extrair esses dados. Bem, de que forma, né, isso vai ajudar a minha empresa, né? Bem, vamos pensar aqui que toda empresa precisa tomar decisões, e elas tomam decisões em cima de números, né? Esses números muitas vezes são tratados em forma de gráficos, né, de indicadores, né? Então uma empresa ela só pode tomar decisão se tiver respaldada, né, de informações, né? E, como eu falei antes, se utiliza muito o Excel para fazer isso. Bem, vamos pegar aqui um exemplo bem simples de uma DRE, que é um demonstrativo do resultado de exercício, né? É um relatório básico, né, de um sistema de ERP, aonde aí eu vejo a relação da minha empresa, como é que está a minha empresa, né? E aí eu tenho as despesas, tenho os custos, né, as minhas receitas, mas para a gente olhar aqui, uma pessoa não que vivencia isso dia a dia, fica até complicado de analisar um relatório desse, né? Então, assim, você tem que olhar números, fica meio complicado. Olhando a primeira vez, você não vê já um resultado se a empresa está boa ou não, né? Para quem não tem tanta experiência. Mas olhando para o dashboard, né, você consegue ver tranquilamente, né, como é que está a cara da tua empresa, a sua receita, né, as suas margens de contribuição. Enfim, ali você, numa primeira olhada, você já consegue avaliar como é que está a situação da sua empresa, ao contrário do relatório anterior, que a gente precisa olhar ali com cuidado, né, para ver onde foi que teve ali maior o número de despesas, enfim. E o bom dessa ferramenta é que ela é bem dinâmica, né? Eu posso customizar os meus relatórios, né? E sem falar de customizar, né? Falando em customizar, aliás, eu posso também customizar e esses relatórios ser dinâmicos, né? O bom do Power BI é que eu consigo fazer alguns filtros, né, dinâmicos. Enfim, se eu tenho um relatório ali macro, né, eu posso selecionar um indicador ali que me chamou a atenção, clicar sobre ele e ele vai me mostrar todo o histórico daquele indicador, né? Então, assim, eu consigo ter um dashboard totalmente dinâmico, diferente de uma planilha de Excel. Bem, o Power BI possui algumas versões, né? Ele tem a versão desktop, que é gratuita, qualquer pessoa pode baixar no site e utilizar localmente. E se eu quiser compartilhar esses dados que eu capturei com algum amigo meu, eu posso salvar em um arquivo
encaminhar para ele, ele tem que ter o desktop instalado no computador dele, né, o Power BI Desktop, para poder abrir esse arquivo. Mas se eu quiser colocar esses dados de uma forma diferente, numa nuvem, eu também consigo, né? Eu consigo através de um serviço que me é disponibilizado. Só que esse serviço, ele precisa de um cadastro, né, através de um e-mail corporativo ou de um e-mail de aluno, mas os meus dados ficam públicos, né? Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Então, não é algo interessante para a empresa, né? E é por isso que entra o Power BI Pro, que ali ele é cobrado por licença, né? Então, cada usuário que vai utilizar, eu tenho que comprar uma licença para ele. E ali ele me garante, né, uma entrega com mais segurança, né? E aí eu posso compartilhar via web os meus resultados. Eu também tenho um on-premise, né, que ele não tem a necessidade de utilizar a nuvem da Microsoft, ou seja, tem empresas que ainda não confiam, né, de entregar seus dados em uma nuvem, e eles têm servidores próprios, né, e eles querem utilizar internamente, né, dentro da sua intranet, né, dentro do seu poder corporativo, vamos chamar assim. Então ali eles utilizam esse on-premise, né, eles não necessariamente precisam utilizar aí uma nuvem da Microsoft. Eu tenho o Premium, que aí o Premium eu não pago por usuário, eu pago uma cota, e eu tenho um espaço em nuvem, né, de até 100 TB, e isso é utilizado por empresas de maior porte, né, mas podem entrar no site, verificar, fazer a cotação, né, e ver se qual deles atende melhor a empresa, né. Bem, as vantagens do Power BI. Bem, as vantagens que eu vejo, estudando sobre eles, é que ele substitui a questão das planilhas, né? Eu tinha várias planilhas que me davam um resultado, então eu elimino tudo isso e tenho um resultado único, né? Através dessa ferramenta. Conexão com o banco de dados RP, eu posso fazer a conexão com o meu banco de dados, né? Do meu sistema. Ou seja, isso facilita muito a vida de qualquer gestor. Por quê? Porque enquanto a minha empresa trabalha, né, alimentando fiscal, contábil, vendas, já, sem eles saberem, eles já estão alimentando meu relatório de Power BI, né? Porque alimentando o sistema, ele está alimentando a minha base de dados. Então isso é excelente. Resultados online e dinâmicos, né? Ou seja, qualquer momento que eu quiser dar uma olhada como é que está as minhas vendas, né? Ele vai me mostrar, né? Já que ele é integrado lá com o meu banco de dados, por exemplo. Maior assertividade nos dados, né? Então, assim, todo ser humano é passivo de erro, né? Mas, assim, você trabalhar com várias planilhas, a possibilidade de ter um erro é bem maior do que você concentrar uma única base de dados, né, para o seu BI, né? Em resumo, o Power BI é uma ferramenta de análise de negócio inteligente que nos dá várias possibilidades de apresentar os nossos dados, né? Então, ele dá várias possibilidades, né, de apresentar as informações que a empresa necessita verificar. Base de dados, né? Ele pode extrair essas bases, trazer bases de dados de banco de Excel, de bancos de dados, de arquivos URLs, né? Enfim, ele me permite extrair, né, de várias bases de dados os meus resultados. Resultados são resultados online dinâmicos, né? Então isso me dá um ganho muito grande, né, na produtividade dentro da empresa, né? Porque não preciso alimentar 1000 planilhas para me dar um resultado, porque eu já tenho um resultado online, né? Em tempo real, vamos dizer assim. Integrações, eu posso fazer a integração com o meu ERP, como foi o exemplo dado. Necessidade, né? Toda empresa toma suas decisões, né? Ou seja, tem a necessidade de informações para se tomar um passo, se dar um passo à frente, né? Ela precisa saber como é que ela está. Então, assim, toda empresa tem essa necessidade de ter os seus dados em mãos, né? Ou seja, em gráficos, né? Para se tomar a melhor estratégia do mercado, né? E mercado de trabalho, né? Todo o setor, seja qual for ele, necessita de profissionais qualificados, não só o do Power BI, mas qualquer outro, né? Então, o Power BI não é diferente, ele necessita de profissionais qualificados, porque o mercado a cada dia mais necessita de informações, de dados, como diz no velho linguajar, para ontem, né? Então, assim, a gente precisa de profissionais nessa área bem qualificados. Bem, essa é a apresentação do Power BI.